para não passar em branco, a gente resolveu trazer essa discussão, que é uma discussão atual e que está sempre presente, que é o déficit previdenciário. E como a gente tem uma categoria que parte significativa já está prestes a se aposentar e tem preocupações com a sustentabilidade do Sergipe Previdência, a gente imaginou trazer esse tema. Esse tema eu tive conhecimento, acho que há 6 anos atrás, que Desenho deu uma palestra para a CUT. Eu não sei exatamente qual foi o local, teve 6 anos. E você já apresentava as expectativas, de produção com a descoberta do Sergipe Águas Profundas. E aquilo me chamou a atenção. Como a gente está prestes, acho que até iniciou o projeto, o próprio PAC foi anunciado pelo governo federal há cerca de 3 semanas, mais ou menos, prevê investimento em Sergipe de 130 bilhões de reais. Me parece que 80% a 90% disso é exatamente investimento da Petrobras no Sergipe Águas Profundas. Então são valores vultosos, e a lei complementar 292 garante que 50% dos royalties arrecadados do Sergipe Águas Profundas serão destinados ao Sergipe Previdência. Então é importante a gente começar essa discussão, porque quando o dinheiro entrar, a gente tem que também discutir como vai ser aplicado da melhor forma para dar sustentabilidade perene ao Instituto. E quando a gente se aposentar, a gente tem mais tranquilidade de que está se aposentando e vai ter dinheiro para pagar essa aposentadoria. Eu quero chamar inicialmente aqui o nosso diretor administrativo e financeiro para compor a mesa, Márcio Santa Rosa. Quero chamar também o presidente da CACIND, Balbino José Silva Neto, para compor a mesa também. Balbino tem tudo a ver com previdência, cuida de saúde, tem relação direta, Balbino? Quero chamar também o Eugênio Desenho para compor a mesa, e o doutor José Roberto. Muito se discute hoje, se fala sobre o petróleo. É uma energia que causa, um tipo de energia que causa poluição, que causa o aquecimento global, é uma energia que causa sérios problemas, mas é uma energia necessária. Quando nós falamos em transição, e muitas vezes nós ouvimos na mídia, na televisão, nos jornais, a facilidade da transição, como falam, não, é só o governo ter vontade de ir à chave, só o mundo ter vontade de ir à chave. Quero mostrar isso aqui. Isso aqui vem ano a ano, desde 2002, acho que está aqui, 2000, do ano 2000. O verde é óleo, o vermelho é o gás natural, o cinza, carvão, energia nuclear, esse amarelo aqui, esse azul, hidrelétrica, renováveis, esse laranja aqui em cima. Então a pergunta que foi colocada aqui é o seguinte: você acredita que isso aqui, renováveis, aqui em 2022, vai substituir toda essa parte poluidora aqui em questão de 10 anos, 20 anos, ou vão precisar muito mais tempo? Olha a faixa
que se consome de energia vindo do carvão, altamente poluente. Aí tem o gás que está crescendo e o petróleo também se mantendo com crescimento também. Mas todos eles, se nós verificarmos aqui, de 2000, do ano 2000 para o ano 2022, tem um crescimento. A queda é a Covid, o período de Covid, que houve essa queda. Então, está crescendo a energia renovável, mas num volume muito, muito pequeno. Consumo da humanidade em energia, que do ano 2000 para o ano 2022, saiu daqui 400 e qualquer coisa, foi para 600. Então, nós, como humanidade, estamos demandando cada vez mais energia. E a substituição dessa energia é altamente complexa. Por isso que foi colocado agora na ONU, todos os presidentes que estiveram na ONU, inclusive o nosso, colocou a necessidade urgente de buscarmos outros meios de energia. Mas com certeza não vai ser em 20, 30 anos que nós vamos pegar esse amarelinho aqui e bancar todo esse restante aqui. Então nós vamos. Tem um desafio para a humanidade muito grande. É um desafio imenso que você tem da humanidade. Tem uma outra figurinha aí. Aí há pouco eu estava conversando até com o Zé Antônio com outros aí, sobre a substituição, e o doutor Zé Roberto, sobre a substituição também, vem o carro elétrico, vem não sei o quê. De onde vem a eletricidade? Aqui a maneira de onde está vindo toda a eletricidade do mundo. – 35% carvão. Nuclear, em torno de 9, 10%. Gás natural, 23%. E as hidroelétricas, 15%. 7% do vento. Solar, 4,53%, em torno de 5%. Outras aqui em torno de 3%. Outras aqui poluentes também em torno de um pouco mais de 1%. Então, a energia elétrica no mundo, que vai tocar os carros elétricos, vem daqui. Então, o carro elétrico ele pode não poluir dentro da cidade, mas aqui ele está poluindo, aqui ele está poluindo, não, mas a hidrelétrica e a nuclear. Então, existe isso também para ser trabalhado, substituir todas essas usinas de geração de energia no mundo. Agora vamos voltar para a apresentação. A apresentação que eu vou passar aí é uma autorização, lógico, é uma apresentação oficial da gerente executiva que coordena a implantação do projeto aqui de águas profundas aqui em Sergipe. Então, são dados oficiais, são dados públicos permitidos. Então, por isso, eu vou... Projeto Sergipe de águas profundas. Não, aqui o segundo. O segundo. Esse aqui mesmo. Então, projeto Sergipe Águas Profundas, a engenheira Mariana Cavacin Paz e a gerente executiva do projeto de desenvolvimento da produção. Ela apresentou isso aqui em Sergipe mesmo, ela apresentou num seminário sobre gás aqui em agosto, 16 de agosto. Pode ir para a próxima. Tá.
aí ela fala que a apresentação tem previsões, não são dados exatos, porque muitos são previsões. Bem, o desenvolvimento de águas profundas, como é que começou em Sergipe? Em 2004 foi a licitação dessas áreas oceânicas aqui, no mar. Eram áreas exploratórias que não se tinha grandes informações. Nós, aqui em Sergipe, os geólogos e geofísicos, o grupo levou a mim, na época, a proposição de adquirir essas áreas. Na época também estava aparecendo as oportunidades e a visualização pelos estudiosos do Rio de Janeiro que viam o pré-sal, que já estavam enxergando o pré-sal. Então, nós estávamos concorrendo com os recursos da Petrobras para aplicar aqui ou não. Aí nós ficamos sabendo numa semana que, durante uma semana, os dias da semana, que não ia ser bidado, que a Petrobras não ia entrar oferecendo, se pondo para a compra dessa área. Aí, na época, era o presidente da Petrobras, José Eduardo Guto. Nós conversamos com ele, para conversar ali no Ferreiro do Shopping Jardins. Ele almoçando e nós cheios de mapa lá, de papel, mostrando para ele, vamos sair lá, isso aqui é interessante, é uma oportunidade. Sergipe é uma oportunidade. Nós já tínhamos descoberto, perfurado já Piranema, né? Aqueles poços de Piranema. Com isso, os geólogos reviram toda a interpretação geológica, o modelo geológico que vinha sendo estabelecido há muitos anos, foi mudado com uma outra visão, um outro modelo, e daí conseguiram enxergar isso aqui. Aí foi levado, daí foi lá, chegou e disse o seguinte: tá, vou falar com o diretor Estrela, é preço mínimo que a gente vai oferecer. Foi preço mínimo, graças a Deus, ninguém veio na época de dar junto. Aí a gente conseguiu adquirir esses blocos, e depois de fazer a sísmica mais detalhada, depois de nós de conseguir o licenciamento ambiental, em 2008 a gente começou a perfurar os primeiros poços exploratórios, para ver se era aquilo mesmo que a gente estava enxergando via sísmica, via a ressonância, podemos dizer, do solo, do fundo do mar e das estantes. Aí foi verificado, começamos a perfurar, descobre um poço, daí estuda, coloca outro, e assim foi andando até 2012. Em 2012, veio uma equipe, daí já tínhamos uns 6 poços perfurados. Aí veio uma equipe da engenharia para pensar o projeto. Tem uma equipe específica de engenharia do Rio de Janeiro, se instalou aqui na Rua do Acre e começou a pensar o projeto, como montar o projeto. Esse projeto andou até a crise do petróleo ali, que começou em 2013 e 2014. Com aquele projeto inicial, a previsão era em 2018 começar a produção. Mas aí veio a crise do petróleo, aí a Petrobras também entrou teve aqueles problemas dentro da Petrobras todo, e daí isso aqui aquietou. E ao mesmo tempo, o pré-sal estava bombando, né? Poços que se previam que ia produzir lá 100 mil barris, plataforma que se colocada, começou a produzir 200, 300 mil barris, né? Então estava bombando, daí os recursos começaram a ser canalizados mais para o Rio de Janeiro, e daí foi deixado de lado esse projeto. Esse projeto voltou a ser estudado. Na verdade, ele sempre teve. Todo ano que a empresa colocava o plano estratégico da empresa, o plano de negócio, ela empurrava cada um ano mais, e assim foi indo, de 2018, 2020, 2022, e agora está um projeto firme que está sendo previsto o início da produção para 2027. São 2 plataformas,
Ele não é complexo, porque o petróleo é bastante simples aí, o nosso petróleo. É um petróleo de altíssima qualidade, leve, não tem CO2, que na bacia de Campos e no pré-sal muitas vezes vem o CO2, então tem que ser separado. O material utilizado na plataforma tem que ser tudo especiais, as tubulações tudo especiais, né, para não haver corrosão, essas coisas todas. Então, aqui é bem mais simples. E também está bem mais próximo da costa do que o pré-sal. O pré-sal tem plataformas que estão a 200 e tantos quilômetros da costa. Aqui nós temos 70, 80 quilômetros aqui, onde vão ser colocadas duas plataformas de produção dessa área. Bem, tem uma reserva de petróleo expressiva, que é para uma produção entre 15 e 20 anos, uma produção que é uma produção de 120 mil barris de petróleo dia em cada plataforma, quer dizer, 240 mil barris de petróleo dia. A época mais produtiva, lá nos anos 80 de Sergipe, foi quando nós conseguimos produzir próximo de 70 mil barris. Em 2008, a gente fez um esforço imenso, desde o ano 2000, mas a gente conseguiu, depois de fazer um grande número de perfuração aí em terra, na Carmópolis e não sei o quê, botar Piranema a produzir tudo, nós conseguimos chegar a 60 mil barris. Isso aqui vai produzir 3 milhões de metros cúbicos de gás. Foi o máximo que a gente conseguiu produzir. Isso aqui vai exportar para a terra 18 milhões de metros cúbicos de gás. 18 milhões de metros cúbicos de gás, em termos de calorífico, significa mais ou menos 180 mil barris de petróleo mais. Então são 240 mais 180 mil. 240 mil, né? Mais 180 mil. 420 mil barris de petróleo por dia. É uma produção bastante significativa para o nosso Estado. É uma oportunidade ímpar que o Estado vai ter para se desenvolver, com certeza. Próximo acho que é dado de licitações, né? A lâmina de ar Bem, aqui ele mostra a Sergipe, que estava a Piranema, aquela plataforma que tinha aqui em frente de distância, mais ou menos, ela tinha 1.100 metros de profundidade do mar. Agora nós vamos trabalhar entre 2.200 a 2.900 metros de água. Quer dizer, uns 3 quilômetros de água para chegar no fundo do mar e daí perfurar e tirar o petróleo de lá. Então é isso de significativo. Vamos ao próximo. Aqui a gente pode ver o que significa essa produção. Isso aqui é a produção de Sergipe desde 1970. Nós vamos dar esse salto aqui até 2050. O de crime, isso se não houver uma descoberta, mas tem blocos próximos. Os blocos próximos, devido à crise também de 2013, 2012, já tinha começado a crise do petróleo, e o prêmio imenso que era o pré-sal, a Petrobras deixou de comprar os blocos ao redor. Hoje os blocos ao redor são propriedade da Exxon. Tem uma história interessante aí também. Se vocês verem, tem 2 empresas indianas que são sócios desses blocos. Nessas áreas aqui, uma com 25,
uma com 15%, outra com 25%. Essas empresas indianas, em 2008, elas estavam no meio do pré-sal. Antes de ser delimitada aquela lei do pré-sal, que colocaram que aquela área era prioridade do Petrobras como única operadora, essas coisas todas. Aí tinha que tirar os indianos lá de dentro. Aí foi oferecido, quando o Lula foi numa viagem que ele fez à Índia, foi o pessoal da Petrobras também, e ofereceu aos indianos essa área em troca da área dentro do pré-sal. Eles não saíram perdendo, porque eles depois descobriram que a área que eles tinham dentro do pré-sal não deu nada. Mas foi tirado justamente para poder colocar a lei, porque eram os únicos que tinham área dentro dos limites do pré-sal, que vai ali do Espírito Santo até quase lá no Paraná. Né? Aí foi negociado, e daí os indianos hoje são sócios aí, um percentual. Então, para o Estado, é olhar isso aqui, 1970, 2025, 2027, então 2027 está aqui com uma produçãozinha. Mas quando chega 2018, 2030, 2028, 2030, tem isso de produção. Quando vai o pico de produção. Isso com os poços que eles têm hoje perfurados e com essas plataformas, a interligação dessas plataformas, desses únicos poços. Conforme vai o aprendizado e a experiência disso, e conforme começa a produção, começa a se verificar extensões maiores dos reservatórios, muitas vezes. Com isso, essa curva, com certeza, não vai ter esse declínio tão forte, vai se manter por um bom tempo. Isso é interessante. Próximo. Bem, a estimativa inicial é uma estimativa sempre pessimista, que é colocada. Você trabalha com 1 bilhão de barris de óleo recuperável. Então, no final do projeto, são 19. No final do projeto, para fazer aquela curva lá, nós vamos tirar lá de baixo 1 bilhão de óleo de barril, de petróleo. Isso significa mais ou menos 35% do que tem lá embaixo. Depois teria que usar outras tecnologias para conseguir a recuperação secundária, chamada recuperação terciária, aí com injeção de vapor, com injeção de gás, coisa para conseguir produzir. Então, essa é a capacidade desse projeto. Óleo e gás aqui muita gente diz que é pré-sal, aqui é pós-sal. É acima do sal. O sal é a Petrobras. Foi quando deu o continente abriu uma África, entrou o mar, formou grandes lagos e depois fechou e teve uma seca que depositou esse sal todo, tipo uma salina, só que ficou lá. Depois voltou a abrir e voltou a entrar os sedimentos novamente e se formou de novo o sedimento. Isso está acima do sal. Então, aí não é pré-sal, é águas profundas, ultraprofundas de Sergipe, do pós-sal. A gente não atravessa a camada de sal. Tem essa facilidade também aqui, melhor do que do pré-sal. Não, pode ser. O sistema de produção, 2 unidades apretadas em contratação. Então, essas unidades já estão em contratação. Capacidade de 120 mil barris de petróleo por dia cada uma. Uma capacidade de gás, uma 10 milhões, outra 12 milhões. Daí tu diz, mas não estão mandando para a terra 22 milhões. É porque tem o consumo interno e tem também para manter a pressão dentro dos reservatórios, porque se começa a cair muita pressão, ele deixa de produzir. Então, tem que injetar o gás. Então, muitas vezes dizem, está faltando gás no Brasil, a Petrobras está injetando gás lá no pré-sal, na bacia de Campos. Essa injeção é essencial
para a gente não canibalizar o reservatório, quer dizer, tirar tudo que é fácil e deixar lá para trás a riqueza, um monte de riqueza. Então se injeta gás justamente para ele ir varrendo e trazer o máximo de líquido para o poço para ele subir. Porque se deixar cair a pressão, ele começa a deixar para trás ilhas de petróleo. 15 poços num desses campos, 16 no outro campo, 345 quilômetros e dos mais 294 quilômetros aqui, 650 quilômetros de linha submarina, quer dizer, é linha de produção, é linha de injeção, tudo lá no fundo do mar, para vir até a plataforma, para produzir. Então tem tudo isso aqui. E o submarino, 123 quilômetros de gasoduto, trazendo aqui para a terra, e mais 20 quilômetros, que é aqui da praia até mais ou menos a 101, onde passa o gasoduto da TAG, o Nordestão, que vem lá do Sudeste, que lá, e sobe até Natal, até Rio Grande do Sul, até o Ceará. E vai até o Ceará. Aí, aqui tem um alerta aí para o pessoal. Eu já falei com o pessoal da Sergás, já alertei também o pessoal da Codis e tudo, que a linha de transporte, que é a TAG, o Nordestão, foi privatizada, há 4 anos atrás, foi privatizada. Jogando a molécula lá dentro, é tarifa postal. Tarifa postal significa o seguinte: se tu bota uma carta hoje aqui e é para o vizinho ali, tu paga a mesma coisa do que se tu mandar uma carta para Manaus. A molécula é a mesma coisa. Então, se deixar entrar aqui no Nordestão, aqui, significa entre 17% e 22% de tarifa, do valor do gás. Então é importante estar em alerta, o pessoal da indústria, o pessoal do governo, para criar um city gate, uma saída, antes de entrar, negociar com a Petrobras para que, se precisar botar compressores específicos, bota compressor específico, paga o city gate, que é vantagem, é um diferencial competitivo para a indústria, para quem vai utilizar o gás, muito grande. Bem, aqui é o projeto onde estão as linhas, aqueles 600 e tantos quilômetros aqui no fundo do mar, os poços, os manifolds todos, as válvulas todas, para subir até as plataformas. Bora, gostaria mais tempo. Ponto de entrega é justamente onde a Petrobras entrega para a TAG. É mais ou menos na 101, onde tem o Nordestão. E ele chega aqui em Pirambu e depois vai até a 101. O projeto inicial era nós construirmos uma unidade de tratamento desse gás ali em Japaratu. Já tinha se visto a fazenda, comprado a fazenda, tudo, para construir em terra. Mas depois, com a evolução e a tecnologia, agora ele vai ser processado em cima da plataforma. Eu estava falando com o pessoal aí da fazenda para ver a tributação do processamento. Então, o gás processado, exportar o gás processado é uma coisa, exportar o gás sem processamento é outra coisa, são tarifas diferentes, e a diferença é grande para o Estado. Então, tem que observar isso também. Bem, aqui é o planejamento do projeto, né? Em março de 22, o EARIMA foi colocado no
no IBAMA, enviado o plano de desenvolvimento para a ANP em novembro de 22, iniciado a licitação em abril de 2023, foi aprovado o RIMA no primeiro trimestre de 23, próximo prazo a avaliação da decisão final de investimento do projeto no início de 2024. Então está tudo andando de acordo de agora. Então é um projeto que deve, entre 27 e 28, deve começar a produzir. Então, em termos do projeto que eu tinha para apresentar para vocês, era isso aí mostrando. O que significa isso em tributos? Agora vamos lá para outra imagem do pendrive, ali um print que eu fiz hoje dele. Isso. O nosso amigo Google. A divisão Queiroz, como é que é? 47 para a União, 22,5% para o Estado, 30% para os municípios produtores, que aqui no Estado seguiu o mesmo modelo de Piranema, é quase o total distribuído igualmente para todos os municípios, né? E 7,5% restantes são distribuídos a todos os municípios do Estado e Federação, né? Se nós pegarmos aí o nosso celular e fizermos um cálculo, 420 mil tira dos 10%, tira 22,5%, então vota 2,5%. Então 2,25%. 10.500 barris de petróleo por dia. Vezes $100, vezes 5 e vezes 365. Isso vai ser a arrecadação em royalties só do Estado, mas os municípios estão arrecadando 30%, quer dizer, mais 2,5 bilhões mais para os municípios. Vai ficar 900 milhões. E a verdade, Então, essa aí é a gestão que nós devemos fazer. Então, é um diferencial para o Estado, é um diferencial para a indústria, para o frio, para tudo assim. É uma oportunidade. O governo já está se mexendo, mas tem que acelerar, tem que colocar mais pessoas para cuidar dessa área aí, porque essa área aí vai ser essencial para o Estado. E sobre previdência, doutor Zé Roberto, não é só o setor de previdência que está sofrendo, a nossa pele também. Só contingência, tá certo? Pessoal, muito obrigado. E eu acho que você colocou uma frase que é o que devemos fazer com o recurso, né? Acho importante porque em previdência as construções ou desconstruções elas levam gerações. E eu acho que está no momento de construir, e que não necessariamente isso pode acontecer durante a minha gestão, mas é importante que se inicie para a próxima geração de aposentados, pessoas os atuais, né, também. Eu queria aqui contar um pouco da história da Previdência, porque eu sempre escuto, né? O exemplo colocou aqui essa questão da substituição do petróleo, tal, vai acabar, quando é que tudo vai virar energia eólica, enfim, hidrogênio. Há sempre uma perspectiva e sempre um sonho
de algo revolucionário que vai mudar, que vai substituir algo existente. Né? Eu digo a mesma coisa com previdência, né? Porque eu sempre escuto alguém dizer, será que a previdência vai quebrar? E aí eu vou meio que contextualizar o seguinte: a previdência de Sergipe é a segunda mais antiga do Brasil. Nós temos a previdência pública de 1888, mas se criou a época o Montepio dos trabalhadores da província, então província de Sergipe, né? Era na época. Então a previdência tem aí 144 anos. Né? Com certeza, nesses 144 anos, muita gente já previu o seu fim, muita gente algumas crises já passaram, né? E eu particularmente acho, né, que a ideia, o pior já passou. Né? Até os anos 60, a Previdência de Sergipe foi do Montepio e se criou, no meados dos anos 60, o IPS, né? Que congregava aposentadoria e saúde. Em 2006, separou a saúde da aposentadoria e se criou o Sergipe Previdência e o IPS Saúde. Então, o Sergipe Previdência, como autarquia específica que gere Previdência, ele tem apenas 17 anos, mas, como eu falei, a Previdência já esteve ou no Montepio ou no IPS, existindo aí por mais de 100 anos. Nos últimos anos, nós passamos por um momento, eu diria, das transformações que configuram a Previdência hoje. Antes da reforma de 2019, nós já tivemos algumas alterações, como, por exemplo, o fim da paridade de integralidade. Né? Paridade de integralidade nada mais é do que alguém se aposentar com o salário, o último salário, e com as regras de reajuste vigentes para as pessoas ativas. Isso já acabou desde 31 de dezembro de 2003. Tá? Quem entrou no serviço público, seja na União, seja no Estado, no município, a partir de 2004, já se aposenta hoje sem paridade de integralidade. Algumas outras alterações foram feitas, principalmente agora com a reforma de 2019, como o tempo de contribuição, que mudou o cálculo de pagamento de pensões. Antes as pensões eram concedidas com 100% do valor da aposentadoria. Hoje, se não tiver nenhum dependente, se for apenas a esposa, a pensão é de 70% do valor da aposentadoria. Uma coisa que a gente sempre escuta é quando alguém diz o seguinte: eu paguei para a minha aposentadoria. Né? E é importante a gente esclarecer que o modelo de aposentadoria, que é o modelo que foi construído, né, já no início do século XX, era um modelo de repartição. O que é o modelo de repartição? A geração que trabalha contribui para a geração da aposentada. Então, esse é o modelo que funcionou muito bem por muito tempo, até meados dos anos 90. Né? Existia o que alguns economistas chamam de bônus demográfico. A gente vivia num país de jovens, né? Num mundo de jovens, onde tinha muito pouca gente aposentada e muita gente trabalhando. Os cálculos, de certa forma, dizem o seguinte: olha, se eu tiver 4 pessoas trabalhando para um inativo, eu tenho um modelo equilibrado. Essa realidade foi mudando com o tempo, as pessoas foram vivendo mais, nasce menos pessoas, a gente tem mudança no perfil do mercado de trabalho, a gente tem cada vez, talvez, menos pessoas com empregos formais, e aí, urbanização, empreendedores sem carteira, enfim, né? Senhores que trabalham na área de arrecadação sabem mais isso do que eu, mas esse cenário mudou. Né? E esse é o modelo que se esgotou, não em Sergipe, não no Brasil, mas no mundo. Vira e mexe, a gente vê, né, algum país, alguém reclamando, né, de ajuste no sistema previdenciário, justamente pelo fim dessa lógica que permeou a construção do modelo. Né? Essa lógica não existe mais. Quando eu entrei no Sergipe Previdência em 2016, né, nós tínhamos perto de 1,5 pessoa ativa para uma pessoa inativa. Né? À época, o déficit
do regime de previdência era em torno de 250 milhões ano. Hoje, nós temos 28 mil servidores ativos para 35 mil servidores inativos. Né? Então, tem a relação aí de 0,8. Eu tenho um sistema que funciona numa lógica ao contrário do que foi criado. Eu deveria ter muito mais servidores ativos do que servidores inativos. Causas, enfim, várias. Né? O Estado, ele perdeu, de certa forma, tem uma questão estrutural com relação ao emprego. Então, nós não temos mais auxiliar administrativo, merendeira, vigilante, essas carreiras que antes existiam no Estado, hoje passaram a ser terceirizadas. E pode ter uma discussão se devem ser públicas, se não devem ser públicas, mas muitas carreiras que existiam, né, nos anos 70, nos anos 80, foram perdendo a razão de ser enquanto carreiras do setor público. E a tendência é que a gente tenha esse ritmo de crescimento cada vez reduzindo essa proporção. Então, em um bom ano, né, nós colocamos lá 300, 400 pessoas no Estado. Onde tem concurso para polícia, professor, são concursos 500 ou mais pessoas. Nós aposentamos hoje em torno de 800 pessoas ano. 800, 900 pessoas ano. Aposentadorias e pensões. Então, a tendência é que essa relação ativo e inativo seja cada vez decaia e que a gente tenha, né, que enfrentar déficits em função do regime. Eu não estou querendo criar um cenário diferente do desenho, não, porque uma situação extremamente difícil, só estou mostrando os números. Nós criamos em 2016, no site do Sergipe Previdência, tem uma aba chamada Área de Transparência e tem uma publicação chamada Sergipe Previdência e Números. Né? Mensalmente a gente atualiza, então todas as estatísticas de previdência, quem são, refil dos aposentados, aonde estão os recursos, enfim, está tudo lá nessa área que é atualizada mensalmente, esse relatório está disponível para todos vocês. O que a reforma da Previdência mudou? O que a reforma da Previdência mudou, essencialmente, foi que a gente tinha um déficit explosivo e hoje a gente tem um déficit controlado. Quando a gente sempre fica discutindo sobre o déficit da Previdência, e aí o número está disponível para vocês, né? Na própria Secretaria da Fazenda, a folha bruta hoje dos servidores ativos é na casa dos 190 milhões de reais. Então, ativos, desculpa, os servidores inativos e pensionistas. A gente tem uma arrecadação de contribuição previdenciária dos ativos, patronais e a parte de inativos também, na faixa dos 90 milhões. Então, a gente tem um déficit, né, em torno dos 100 milhões. Olha a bruta, a arrecadação dele. O que a gente arrecada hoje, extra contribuição previdenciária, na faixa dos 7, 8 milhões de reais mês. E aí eu estou falando de royalties. Nós arrecadamos até o mês de agosto de 2023 20 milhões de royalties. 20 milhões de royalties. Então, esse ano, o ano passado foi em torno de 22, a gente deve estar caminhando para 2023 no número próximo disso, entre 20 e 25 milhões de royalties. Quando alguém pergunta, Roberto, como é que vai resolver o déficit da Previdência? O déficit da Previdência resolve fundamentalmente de uma forma. Nós temos que gerar receitas extra contribuição previdenciária. Né? Hoje todo mundo paga 14% sobre quem é ativo, quem é inativo paga 14% sobre quem é CLT, né? E a parte patronal é o dobro disso. Há espaço para aumento de contribuição patronal? Não há. E aí não é uma questão de proselitismo com a categoria, não, porque todos nós pagamos por previdência. E não há espaço por uma questão simples, né? Qualquer coisa acima dos 14 acaba virando confisco, quase. O próprio Supremo já decidiu isso. Então,
o que a gente tem que se virar, de alguma forma, é criar receita extraordinária. E o que é receita extraordinária? Fundamentalmente, hoje, tem desempenhado um papel importante da Previdência, compensação previdenciária. As pessoas que, colegas do fisco, porventura tenham trabalhado no regime geral, né, quando se aposentarem, nós pegamos esse valor da contribuição do regime geral e trazemos lá para o Finanbreve, que é o Fundo do Serviço de Previdência. Hoje a gente tem arrecadado em torno de 40 a 50 milhões de reais de compensação previdenciária. Ano. Né? Mas, falando dos 20 milhões de royalties, e alguma coisa de liquidativa que vai também para o Fundo de Previdência. Acho que a gente ainda tem gerenciado déficit, né, que se tornou, de certa forma, mais ou menos estável, porque, só para dar um número para vocês, a folha do Sergipe Previdência ela cresce em torno de 5% por ano. Hoje a gente não tem mais uma explosão de aposentadoria, 5% ao ano. Em termos vegetativos, é uma pequena, dá 0,3% ao mês. Se considerarem os aumentos, então não é nada do outro mundo. O que a gente não tem conseguido crescer na mesma proporção, ou numa proporção que possibilite a redução do déficit, é a questão das receitas que possibilite reduzir o déficit. Então, as despesas previdenciárias estão controladas. Escutem isso. As despesas previdenciárias não tem problema com despesa previdenciária. O que a gente tem é uma limitação de receitas previdenciárias que não vão crescer com aumento de alíquota, obviamente. O que crescer com aumento de alíquota significa, vocês que são gestores do cofre, aumentar no dobro a contribuição patronal. Então, no final das contas, está saindo o recurso do mesmo cofre, só que contabilizado de forma diferente. Quando o desenho colocou essa perspectiva de a gente ter só de royalties e aí em torno de 1 bilhão, né, seria o fim do déficit. Considerando que esse cenário ocorra, né, e aí seria algo extremamente, poderia fazer uma procissão dos católicos, né, enfim, as diversas religiões fazer um ato ecumênico, porque seria, de certa forma, o fim do déficit previdenciário, o fim do déficit no sentido do equacionamento do déficit previdenciário, mas o que fazer com isso? Em 2018, nós criamos um fundo de previdência complementar. Se não me engano, o colega aí gestor, gestor não é auditor que entrou nesse concurso agora, não é isso? Mas é porque eu já era servidor antes, aí eu me mantenho no regime próprio. Mas os auditores que entraram, né, a imensa maioria que entrou, eles estão até o teto do regime geral, ou seja, previdência, e o que exceder o teto, eles estão no fundo de previdência complementar chamado Prévio Nordeste, que gere planos de benefício dos estados da Bahia, Sergipe e Piauí. Né? Esse plano hoje, nós fazemos parte do Fundo de Investimentos, ele é o segundo em termos de rentabilidade no Brasil, quando comparado com outros planos de previdência complementar estaduais e federais. Esse é um ponto. O que nós fazemos no Sergipe Previdência é também gerir investimentos dentro de uma métrica chamada de meta atuarial. O que nós temos que superar é a inflação mais 3%. Hoje o Banco Central, o Copom reduziu 0,5% a Selic, né? Nós estamos batendo a meta atuarial com uma facilidade gigantesca, porque as taxas de juros, apesar de estarem reduzidas, ainda são muito elevadas. Esse cenário vai existir sempre? Não. Nós já tivemos em algum momento taxa de juros de 2% ao ano. Bater a inflação mais 3% implica também um certo grau de exposição a risco, porque senão ninguém vai bater meta atuarial com o Selic pagando 2% ao ano. Há uma necessidade, e aí eu acho que esse é o papel
de sindicatos em geral, da gestão do recurso, do acompanhamento, do monitoramento, da profissionalização dos regimes de previdência. Hoje, né, nós temos 2.250 regimes de previdência no Brasil. Né? Hoje, não é mais possível, né, que diretores, dirigentes e até mesmo conselheiros do regime de previdência, eles não sejam, não tenham um padrão mínimo de exigência, como ser presidente de banco. Você tem que ter certificação, nível superior, para poder exercer a gestão do regime de previdência. Dito isso, se todas as informações que eu desejo colocar aqui, se 2027, 2028 chegar, né, a próxima geração de aposentados do fisco será talvez uma das primeiras gerações de aposentados do déficit zero. Isso é uma notícia. E eu particularmente acho que não há motivos de não achar que isso ocorra. Eu acho que está num novo cenário, né, uma nova conjuntura política de intervenção e atuação do Estado. E, com certeza, né, esse cenário vai voltar. Agora, eu acho que a gente tem que aprender com o passado. Né? Não é, de repente, um sonho que parece que vai estar se concretizando no próximo. Ele não necessariamente ele deve permitir que erros anteriores aconteçam. E eu vou dar alguns exemplos. Né? Nós tínhamos casos, por exemplo, de pessoas que alguém com 90 anos se casava com alguém com 18 e essa pessoa virava pensionista dele mais 70, 80 anos. Né? O recurso da Previdência, né, que muitas vezes, em algum momento do passado, certo, onde não tinha problema, foi desconstruído com a construção do que eu chamo de certos privilégios. E aí eu acho importante colocar o que é direito e o que é privilégio. Nós já tivemos pessoas que passavam um mês em determinado cargo, secretários, servidores, né, todo mundo. Né? Acho que a discussão engloba todo mundo. Né? Vou fazer uma pergunta aqui: de quem foi o culpado do déficit da Previdência? É tanta gente, isso não vale a pena colocar paredão, né? Já está funcionando todo mundo, porque não vai resolver a situação. Certo? Mas eu acho que é importante que a gente entenda que as condições do passado, de certa forma, permitiram que o déficit ocorresse, né? Recursos que não foram alocados, os recursos que foram alocados em outros meios fins que não aqueles de previdência, né? Certas concessões de benefícios que foram feitas, eu falei de incorporações de um mês que a pessoa levou por mais de 30 anos, e aí alguém casou com 90 com essa pessoa que levou por mais 70 anos. Não há regime de previdência que sustente isso. Lembrando, certo, que esse regime de previdência vai pago com as nossas contribuições. Então, o que a gente chama de benefício, que em algum momento é privilégio, certo, ele pode, no momento subsequente, na geração subsequente, ter que ser corrigido com esforço daquelas pessoas que estão compondo o regime. Então, eu acho que a gente já entendeu na história sergipana, né, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que a gente lutou e batalhou para eliminar o privilégio, já estou falando de privilégio de uma forma geral, para que a gente possa construir talvez mais 20, 30 anos de um regime de previdência que não impacte nas finanças públicas como hoje impacta. Tá? Digo sempre que o problema da Previdência não é um problema dos aposentados ou dos ativos ou daquelas pessoas que vão ser aposentadas. O problema da Previdência é um problema orçamentário, onde recursos vão deixar de ser alocados em outras coisas, inclusive, né, para as questões salariais que o sindicato enfrenta, enfim, corriqueiramente, até porque esse é o papel do sindicato. De onde, como se resolve, quem vai resolver isso, não sabemos. O que a gente sabe é que o monitoramento disso ele tem que ser feito de forma cada vez mais constante e talvez trazendo
debates como esse, assuntos como esse, para que o sindicato e os demais sindicatos dos trabalhadores possam, de fato, monitorar e não possibilitar que cenários como aconteceram agora no meados do século, dos anos 2000, aconteçam novamente. Eu dou um exemplo com relação à previdência complementar. Desenho faz parte da PETOS, é um fundo de previdência complementar. Metade do patrimônio da PETOS é contribuição dos trabalhadores da Petrobras. Metade do patrimônio da previdência complementar de Sergipe é patrimônio dos trabalhadores do Estado de Sergipe, os auditores, por exemplo, que entraram no concurso. Quem deve ser responsável pela gestão do monitoramento desse recurso? As pessoas a qual o recurso faz parte. Então, eu acho que a gente não deve ter vergonha de dizer o seguinte: olha, eu acho que a gente tem que começar a ter profissionais de finanças, de gestão previdenciária que defendam os nossos interesses. Eu vou aqui contar uma história de nós, quando criamos o Fundo de Previdência Complementar, nós tivemos um embate com uma deputada, né, que representa a categoria dos deputados, que ela dizia o seguinte: Zé, a minha base é contra o Fundo de Previdência Complementar. E a gente foi no sindicato e disse o seguinte: mas vocês são contra por quê? Porque vocês estão fora da Previdência Complementar. E no atual modelo, a sua categoria, que é a categoria que tem mais servidores, ela está contribuindo para pagar os salários das aposentadorias dos juízes, daqueles salários maiores. Então, vocês estão defendendo o Robin Hood e as avessas. Né? A sua categoria, os professores, está pagando o pagamento das aposentadorias daqueles salários maiores. Com a previdência complementar, os salários maiores não mais estarão no regime próprio de previdência. Então, por que ser contra? E a pergunta é: quem irá gerir os recursos? Quem irá gerir os recursos provavelmente será um técnico, que vocês vão ter que exigir que ele tenha minimamente capacidade e competência para gerir os recursos que fazem parte, que são deles, né, que não é do governo. Então, é uma mudança talvez até de visão de atuação sindical, que eu acho que já está na hora da gente achar que tratar de finanças, tratar de dinheiro é uma coisa demoníaca, é uma coisa fora do que nos traz da luta dos trabalhadores, enfim, que nos faz ser traidores da luta dos trabalhadores. Não, pessoal. Um monte de fundo de pensão de trabalhadores de outros países estão aqui no Brasil comprando nossas coisas. Né? O aeroporto de Aracaju é uma empresa estatal francesa, então os trabalhadores dos aeroportos franceses são donos, né, do aeroporto de Aracaju. A gente tem que tirar um pouco dessa visão que eu chamo, às vezes, bem infantil, um pouco primária, né, dos anos 60, e começar a gente ser responsável também pela gestão dos recursos. Então, quando chegar o 1 bilhão, né, e que a Secretaria da Fazenda começar a transferir, começar a não ter déficit, né, começar a sobrar dinheiro nas aplicações financeiras que forem feitas, e começar a monitorar se o déficit, se a rentabilidade está existindo ou não, em que maluquice ou não maluquice as pessoas vão estar colocando esse recurso, porque esse é um patrimônio que vai garantir enquanto esse bônus do petróleo existir. Tá? Porque eu acho que é interessante, a gente está falando de 1 bilhão durante quantos anos? Não sabemos, né? Os geólogos não têm essa previsão, né, tão exata assim. Mas, enfim, em algum momento esse bônus do petróleo pode acabar. E aí, talvez a 4ª ou 5ª geração do científico esteja aqui discutindo outra coisa. Então, eu acho que já é hora de aprender com o passado, com talvez não diria o desleixo, né? Talvez o não interesse que a gente teve sobre previdência, naquele momento estava bom, e que depois a gente só veio descobrir quando começou a ter problema dos ajustes que eram necessários. Então, se a gente começar a construir desde já, né, aproveitar esse bônus e construir e de uma gestão previdenciária, de finanças previdenciárias que sejam de interesse
daqueles que serão aposentados no futuro, que são todos nós, eu acho que vai evitar o problema que a gente enfrentou aí nesses últimos 4 ou 5 anos. Então, um debate como esse talvez seja o primeiro caminho de começar a construir uma mentalidade mais responsável de estar no dia a dia da gestão previdenciária, evitando, certo, que maluquices sejam feitas. Alguém disse que a ponte eu moro na Barra, e a ponte Aracaju Barra foi construída por recursos de previdência. Eu não sei, isso é meio uma lei urbana, não sei se é verdade, isso não é verdade. Mas, será que o Fundo de Previdência deve financiar uma ponte? Essa questão aqui, tá? Será que o Fundo de Previdência deve financiar conjuntos habitacionais? Se está certo, se está errado, a experiência do passado nos mostra que não. Porque até isso não gerou recurso nenhum que pudesse ser utilizado para gerações atuais e muito menos para gerações futuras. Então, eu, encerrando, eu gostaria de dizer que acho que espero que em 2028, né, o próximo balanço da Cefaz, ou seja, seja CDES, né, e que aí seja mais fácil possibilitar negociar com o governador no então momento reajustes salariais, sem a discussão de que vai aumentar o preço da Previdência e ficar nessa ladainha, né, do cachorro correndo atrás do rabo. Mas, né, com a responsabilidade que o aprendizado da história nos exige, certo? Para que a gente não tenha, no futuro, as distorções, né, que geraram o problema do presente. Independente da causa, né? A gente não vai conseguir resolver mais o problema do passado, mas eu acho que construir um cenário de mais 10, 20 anos, com muito mais tranquilidade, com muito mais sustentabilidade, com certeza. Tá? Obrigado pela atenção. A gente achou oportuno trazer esse debate, que é a sustentabilidade do Sergipe Previdência, diante da perspectiva de arrecadação dos bilhões de royalties, né, que serão introduzidos na receita do Sergipe Previdência a partir de 2027, a previsão é essa. Então a gente trouxe esse assunto porque Previdência é sempre preocupação, porque a gente não consegue avançar na pauta salarial dos ativos, nem tampouco dos inativos, por conta de desculpa do déficit previdenciário. Então, se há essa oportunidade, essa expectativa de arrecadar bilhões, talvez esse cenário, né, desanuvie mais e a gente consiga avançar nas pautas salariais e no cumprimento da paridade entre servidores ativos e inativos, né? Então, a gente trouxe isso aqui, eu já tinha informações sobre esses recursos que seriam arrecadados e trouxemos hoje o Eugênio Desenho, ex-executivo da Petrobras, que conhece profundamente o SAP, né, que é o Sergipe Águas Profundas, e o próprio presidente do Sergipe Previdência, porque mais do que ninguém, para nos dizer como é que esses recursos serão investidos para dar sustentabilidade futura e perene ao Instituto. Na verdade, o que a gente apresentou foi, de certa forma, um histórico das transformações que tiveram mais recentes na Previdência, o impacto que isso gerou e alguns números que são importantes de receitas e despesas para que fosse contextualizado o cenário atual da Previdência em Sergipe. Hoje nós temos a gente tem hoje um déficit mensal na casa dos 110 milhões de reais, não é? A nossa Previdência ela tem hoje uma característica, nós temos muito mais servidores inativos do que servidores ativos, né? E é uma tendência que tende a se agravar com o tempo. E é importante que notícias como a que surgiram hoje, né, que são, de certa forma, um cenário muito mais promissor do que a gente tem hoje, certamente ajudarão a reduzir ou a extinguir esse déficit. Agora, o que foi colocado no debate é o que fazer, né, num cenário agora de bonança e não no cenário de déficit que a gente tem hoje, né? Foi uma oportunidade, eu acho, mostrar para o Estado pessoas que atuam no Estado, aqui no Sindifisco, né, mostrando as oportunidades que o Estado tem. Nós vamos ter uma produção interessante, imensa, é outra história para Sergipe,
a partir de 2028, com a implantação desse projeto em águas profundas de Sergipe de produção de óleo. Nós vamos produzir o equivalente a mais de 400 mil barris por dia de petróleo. 400 mil. Quando produziu-se mais nesse estado, nós produzimos aí 65 mil barris de petróleo dia. Então, é várias vezes da melhor época. Se nós considerarmos o que está sendo produzido neste ano, que é em torno de 8 mil barris por dia, então são quase 70, 80 vezes mais de produção. Significa isso em royalties, quer dizer, dinheiro que vem de taxas para o governo do Estado, mas também significa oportunidade de industrialização do Estado como um todo. E essa a grande oportunidade, e o governo tem que estar atento para atrair indústria, para mostrar a potencialidade, para buscar transformar essa produção toda como algo positivo e um diferencial estratégico na busca dessas empresas. Então, porque se nós não buscarmos indústrias outras para trabalhar, para se instalar no Estado, vai acontecer que o petróleo vai passar, os gasodutos vão passar pelo nosso Estado, nós só vamos ser um local de passagem, nada mais. Então, e o dia que acabar a produção do petróleo não vai ficar mais nada. Tem que deixar um legado, tem que aproveitar essa oportunidade para reindustrializar o nosso Estado.